Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Chegamos aqui então para mais um dia do desafio 142 dias, nosso 21º dia, 28 de agosto. Aleluia, louvado seja Deus. Estou aqui em Rio Verde, vim aqui trazer meu amor que ministrou aqui ontem para as mulheres aqui em Rio Verde, 400 quilômetros de Brasília. E estou aqui no hotel, contando aí com esse 4G que tá, porque o Wi-Fi aqui do hotel não tá legal. Tava ali na oração com o pessoal do Diligência Financeira e caiu, a minha conexão aí no Wi-Fi. E eu falei, vou no 4G mesmo, que tá um pouquinho melhor do que o Wi-Fi aqui do hotel. E hoje nós continuamos então em Levítico capítulo 15, a partir do capítulo 15 de Levítico. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, Deus, por esse tempo, te agradecer, Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui conectados no mesmo propósito, unidos, Senhor Deus, pelo Senhor e pela sua palavra, aprendendo de ti, encontrando os teus tesouros, as tuas verdades para as nossas vidas. E a verdade, Deus, aqui no contexto de Levítico, de que Cristo é o nosso sacrifício perfeito, meu Deus. O Senhor é o caminho pelo qual nós temos a vida eterna, Jesus. O Senhor é o sacrifício perfeito que se entregou por nós de forma definitiva para fazer aquilo que os sacrifícios temporários aqui na terra, feitos, Senhor Deus, por tanto tempo na antiga aliança, não conseguiam fazer. Eles faziam temporariamente, mas não conseguiram fazer definitivamente. Mas o teu sacrifício fez de uma vez por todas, nos trazendo salvação, nos trazendo remissão, nos trazendo perdão, mudando a nossa vida, mudando a nossa história, cobrindo o nosso pecado, nos fazendo aceitos, nos fazendo benditos do Senhor, bem-vindos à tua presença, nos permitindo nos assentar à mesa como filhos que hoje somos, porque a todos quanto receberam, o Senhor deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós estamos aqui por causa do teu sacrifício e te louvamos, Jesus, por se entregar. Como o Senhor disse que o Senhor ninguém tirava a sua vida, era o Senhor mesmo que a entregava por esse propósito. O Senhor foi como um cordeiro mudo ao matadouro e se entregou ali para nos fazer participantes, para cobrir o nosso pecado, para nos dar perdão, para nos tirar a culpa, para nos achegar ao trono da graça. E hoje nós estamos nesse lugar de filhos, assentados à tua mesa, na tua presença definitivamente, por causa do sangue do Senhor que está sobre nós. Te louvamos por isso, te agradecemos, te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Levítico capítulo 15. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver um fluxo que sai do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Essa é a lei da imundícia. Quer o fluxo continue a escorrer, quer seja estancado, ele é imundo. Toda cama em que o homem que tiver o fluxo se deitar será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. Quem lhe tocar na cama lavará as vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que esteve assentado o que tem o fluxo, lavará as vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quem tocar no corpo do que tem o fluxo, lavará as vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir numa pessoa limpa, esta lavará as suas vestes, se banhará em água e será imunda até a tarde. Toda sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda, e qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. Qualquer que levar essas coisas lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Todo aquele em quem o que tem fluxo tocar
sem que este tenha lavado as mãos em água, lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar, o que tem o fluxo, será quebrado, mas todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, se contarão 7 dias para a sua purificação. Então lavará as suas vestes, se banhará em água correntes e será limpo. No 8º dia tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à entrada da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. O sacerdote os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro em holocausto. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Quando o homem tiver uma emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Também todo vestuário e toda pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundos até a tarde. Quando o homem se deitar com uma mulher e houver emissão de sêmen, ambos se banharão em águas e serão imundos até a tarde. Quando uma mulher tiver o fluxo menstrual e o fluxo de seu corpo for sangue, ficará 7 dias de impureza. Ficará 7 dias de impureza de sua menstruação, e qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. Tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo, e tudo aquilo sobre o que se assentar será imundo. Todo aquele que tocar na sua cama lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre o que ela tiver assentado, lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quem tocar em alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, ficará imundo até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a sua menstruação o atingir, ficará imundo durante 7 dias. Também toda a cama sobre a qual ela se deitar será imunda. Quando uma mulher tiver fluxo sanguíneo por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando o fluxo se prolongar além do costume, ficará imunda enquanto durar o fluxo, como nos dias de sua menstruação. Toda cama em que se deitar todos os dias do seu fluxo será como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre a qual se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará imundo, portanto, lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando ela estiver livre do seu fluxo, se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um deles como oferta pelo pecado e o outro em holocausto. Assim fará por ela expiação diante do Senhor por causa da impureza do seu fluxo. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei a respeito do homem que tem fluxo, daquele que ficou imundo em virtude de emissão de sêmen, da mulher em seu período menstrual, da pessoa que tem fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Levítico capítulo 15, então, tratou a respeito dessa necessidade de purificação. E mais uma vez nós vemos o cuidado do Senhor, né? Então, princípios aqui, algumas leis sanitárias. Nós temos a lei do Senhor, né? Aí nós temos a lei moral de Deus, que são os mandamentos. Nós temos a lei cerimonial, né? Que diz respeito ao formato de culto ali naquele contexto do povo de Israel. E nós temos a lei sanitária, as leis sanitárias, que eram leis para proteger o seu povo e guardar o seu povo num tempo em que nós não tínhamos muitas coisas que nós temos hoje, né? Então não tinha, por exemplo, ali um absorvente, um mods, né? Um absorvente, não tinha ali
um sempre livre com abas, perfumado, extrato de algodão, né? E não tinha um banho, né, que a mulher poderia tomar ali diariamente, talvez 2 ou 3 vezes no dia. Então ela vivia, né, eles viviam num contexto ali, numa região desértica, limitada, e o Senhor estava protegendo, né? Quando ele fala sobre a mulher nesse período menstrual ficar afastada, eu vejo isso como uma proteção do Senhor para a mulher, né, guardando-a nesse período ali tão sensível, né, e dentro desse contexto de que eles tinham uma realidade sanitária totalmente diferente da nossa. E quando nós entramos na nova aliança, nós encontramos uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, né, ali menstruada sem parar ininterruptamente durante muito tempo, como aqui disse, né, quando a mulher tiver um fluxo por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, quando o fluxo se prolongar além do costume, ela ficará imunda enquanto durar o fluxo nos dias da sua menstruação. Quer dizer, aquela mulher estava há 12 anos imunda. E quando ela ficou sabendo sobre Jesus, ela entendeu que Jesus poderia limpá-la, poderia curá-la, poderia purificá-la, poderia mudar a história dela. E ela foi lá e ela fez aquilo que não era permitido pela lei, mas o Senhor a curou. Então, enquanto a religião poderia condená-la por tocá-la, Jesus a curou, porque na verdade o propósito disso aqui nunca foi outro senão proteger. E então Jesus resolveu ali o problema dela, mostrando que o poder dele está acima aqui desses preceitos todos, né? E todos eles têm um propósito e um tempo, né, ali de cada um deles. Vamos lá. Levítico capítulo 16. O Senhor falou a Moisés: depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor, disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não... Não, peraí. 2. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deste modo, Arão entrará no santuário com um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, porá um cinto de linho e se cobrirá com um turbante de linho. Essas são vestes sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro pelo holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, na entrada da tenda da congregação. Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. O bode escolhido por sorte, como o bode emissário, porém, será apresentado vivo diante do Senhor para fazer com ele expiação, a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário. Arão trará o novilho da oferta pelo próprio pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, diante do Senhor, e tomará 2 punhados de incenso aromático moído e levará tudo para trás do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o seu dedo o espargirá sobre a frente oriental do propiciatório, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado do povo e trará o seu sangue para trás do véu. Fará
com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, o espargirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Assim fará expiação pelo santíssimo lugar, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldias, segundo todos os seus pecados. Procederá da mesma forma para com a tenda da congregação que está entre eles, no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação, desde quando ele entrar para fazer propiciação no santíssimo lugar, até sair. Tendo feita expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está diante do Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e os porá sobre as pontas do altar ao redor. Daquele sangue espargirá com o seu dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará das impurezas dos filhos de Israel e o santificará. Terminada a purificação do santíssimo lugar, da tenda da congregação e do altar, Arão trará o bode vivo, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda da congregação, tirará as vestes de linho que havia vestido antes de entrar no santíssimo lugar, e ali as deixará. Banhará o corpo em água no lugar santo e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. O homem que tiver soltado o bode emissário lavará as suas vestes e banhará o corpo em água. Depois entrará no arraial o novilho da oferta pelo pecado, porém, e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para o santíssimo lugar, para fazer expiação, serão levados para fora do arraial. As peles, a carne e o excremento serão queimados com fogo. Aquele que queimar lavará as suas vestes, banhará o corpo em água e depois entrará no arraial. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligirei as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Voltei aqui. Verso 29, deu uma falhadinha aqui. Isso vos será por... só um minutinho aqui, deixa eu desligar um alarme ali do celular do meu amor, peraí. Verso 29, Levítico capítulo 16, verso 20. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para serdes purificados. Diante do Senhor sereis purificados de todos os vossos pecados. Será sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, é estatuto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, porá as vestes sagradas de linho e fará expiação pelo santíssimo lugar, pela tenda da congregação e pelo altar, pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez por ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico capítulo 17. Disse o Senhor a Moisés... antes eu quero ler aqui o comentário da Scofield, né, a respeito da tipologia aqui
desse capítulo 16. Tipologicamente, tudo é realizado pelo sumo sacerdote. Ele coloca aqui Hebreus 1:3, havendo feito por si mesmo, né? Essa referência aqui sobre Cristo. Então, tudo era realizado pelo sumo sacerdote, a pessoa só trazia o sacrifício. O bode morto é o aspecto da morte de Cristo que vindica a santidade e a justiça de Deus, tal como se expressa na lei. E é um aspecto expiatório. O bode vivo é um tipo do aspecto da obra de Cristo que tira nossos pecados de diante de Deus. Ao entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote é um tipo de Cristo entrando pelo seu próprio sangue. O seu sangue fez que aqui referência a Cristo, o seu sangue fez que aquilo que, de outra maneira, teria de ser um trono de juízo, agora seja um trono de graça. Para nós, os sacerdotes da nova aliança, há um véu rasgado, algo que Israel nunca teve, de modo que, em virtude do sangue de Cristo, entramos aonde ele está, no Santo dos Santos, para adoração e bênção. A expiação de Cristo, conforme prefigura pelos tipos do Antigo Testamento, tem os seguintes elementos necessários. Ela é substitutiva, né? A oferta toma o lugar do ofertante na morte. A lei não é contornada, mas honrada. A morte do sacrifício era uma execução da sentença da lei. A imparcialidade daquele que levou nossos pecados é manifesta em cada animal para o sacrifício. Tinha que ser sem mácula. E o efeito da obra expiatória de Cristo é tipificada na promessa e lhe será perdoada, e na oferta pacífica, a expressão de comunhão, o mais alto privilégio do crente. Então tudo isso tipologicamente aponta para Cristo, como a gente tem comentado aqui. A palavra expiação, essa palavra expiação, tem o seu significado que deve ser claramente entendido no seu uso teológico. Na teologia, expiação é um termo que cobre toda a obra de sacrifício e redenção de Cristo. No Antigo Testamento, expiação é a palavra usada para traduzir as palavras hebraicas que significam coberto, cobertura ou cobrir. As ofertas levíticas cobriam os pecados de Israel até a cruz e em antecipação a ela, mas não os tiram. Estes eram os pecados cometidos no período do Antigo Testamento, cobertos de modo provisório pelos sacrifícios levíticos, que Deus deixou de lado, citando também Êxodo, Deus deixou de lado. Com esse passar por cima, a justiça de Deus foi vindicada até a cruz com Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação. Veja, propiciação, e o que contemplou a redenção foi a cruz, não os sacrifícios levíticos. Os sacrifícios do Antigo Testamento permitiam que Deus continuasse tratando com um povo culpado, porque aqueles sacrifícios eram tipos de cruz. Para quem os oferecia, eram a confissão de que mereciam a morte e eram a expressão de sua fé. Para Deus, eram as sombras das boas coisas futuras, as quais se fizeram realidade em Cristo. Então, tudo era uma sombra daquilo que Cristo fez ali na cruz. O dia da expiação era o mais importante do calendário hebraico, geralmente é chamado simplesmente de O Dia, e atualmente é Yom Kippur. Levítico capítulo 17. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: isto é o que o Senhor ordenou. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele e não os trouxer à entrada da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor diante do seu tabernáculo, tal homem será considerado culpado de derramamento de sangue. Derramou sangue, esse homem será eliminado do seu povo. Isto é para que os filhos de Israel tragam seus sacrifícios, que agora imolam no campo aberto, e os apresentem ao Senhor à entrada da tenda da congregação, ao sacerdote,
e os ofereçam por sacrifício pacíficos ao Senhor. O sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à entrada da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais se prostituem. Isto lhes será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Dize-lhes: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer sangue, contra ele porei o meu rosto e o eliminarei do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, pelo que o Senhor dado a vós para fazer, pelo que o tenho dado a vós para fazer expiação pela vossa vida sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. É o sangue que faz expiação pela vida. Portanto, digo aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar um animal selvagem ou uma ave própria para comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, porque a vida de toda criatura é o seu sangue. Por isso eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Todo homem que, quer natural, quer estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Se, porém, não as lavar nem banhar o corpo, levará sobre si a sua culpa. Então, nesse capítulo 17, a gente vê uma declaração muito importante aqui, né, de que a vida está no sangue e que a expiação só pode ser feita, de fato, pelo sangue, né? O sangue é que faz a expiação pela vida, e por isso Jesus teve que entregar todo o seu sangue. E aqui a gente vê uma descoberta, né? Nós vemos o entendimento que a ciência foi ter muitos séculos depois, e que hoje a gente entende, né, ali que o sangue, que a vida realmente está no sangue. O sangue é o que leva a vida para todo o nosso corpo. É o sangue que leva o oxigênio, né, para todo o nosso corpo. É o sangue que leva ali a energia para todo o nosso corpo. Então, o sangue é a vida, né, de todo o corpo. Se tirar o sangue, não há vida. Então, aqui já havia essa compreensão que o Senhor já estava dando ali, desde o princípio ali para Moisés. Levítico capítulo 18. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não imitareis os costumes do Egito, onde habitastes, nem os da terra de Canaã, para a qual vos conduzo, nem andareis segundo os seus estatutos. Praticareis os meus juízos e guardareis os meus estatutos, para andares neles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se chegará a qualquer parente próximo para relacionar-se sexualmente com ele. Eu sou o Senhor. Não desonrarás o teu pai, nem a tua mãe. É tua mãe. Não descobrirás a tua nudez. Não te envolverás sexualmente com a mulher de teu pai. Não te envolverás sexualmente com a tua irmã, quer seja filha de teu pai, quer filha de tua mãe, quer seja nascida em casa, quer fora dela. Não te envolverás sexualmente com a filha de teu filho, ou com a filha de tua filha, pois te desonrarias a ti mesmo. Não te envolverás sexualmente com a filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã.
Não te envolverás sexualmente com a irmã de teu pai. Ela é parente próxima de teu pai. Não te envolverás sexualmente com a irmã de tua mãe. Ela é parenta próxima de tua mãe. Não desonrarás o irmão de teu pai, aproximando-se da mulher com interesse sexual. Ela é tua tia. Não te envolverás sexualmente com a tua nora. Ela é mulher de teu filho. Não te envolverás sexualmente com ela. Não te envolverás sexualmente com a mulher de teu irmão. É desonra para teu irmão. Não te envolverás sexualmente com uma mulher e sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para se envolver sexualmente com ela. São parentes próximos, é maldade. Não tomarás a irmã de sua esposa como esposa rival, para se envolver sexualmente com ela enquanto tua esposa viver. Não te chegarás à mulher durante a sua menstruação, para se envolver sexualmente com ela. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para te contaminares com ela. Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque, a fim de não profanares o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Não te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. A mulher não se porá perante um animal, para juntar-se com ele. É depravação. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Até a terra foi contaminada, pelo que a castiguei por sua iniquidade, e a terra vomitou os seus moradores. Mas vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos. Nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, pois todas essas abominações foram cometidas pelos homens que habitaram esta terra antes de vós, e a terra foi contaminada. Não vos vomite a terra, pelo fato de a haverdes contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo aquele que praticar alguma dessas abominações será eliminado do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mais uma vez eu reforço aqui que o Senhor vem dando todos os princípios ali para proteger, né? Imagine aqui que hoje a gente entende, por exemplo, né, pelo menos se tem isso como um consenso, de que um avô não deve se relacionar sexualmente com sua neta, né? Um sobrinho não deve se relacionar com sua tia, né? E por aí vai. Hoje a gente se tem isso como um consenso, né? Mas imagine esse povo todo junto ali, todo mundo misturado, né? Vivendo aquilo ali, se não tivesse algo estabelecido para eles, né? Não se tinha um consenso, né? Eles viviam ali cercados por povos que viviam todas essas coisas. Então o Senhor vai entregando para eles ali princípios que é para protegê-los, né? Para poder separá-los, para poder santificá-los, né? Porque santificado significa separado. Então Deus vai entregando esses princípios ali, né? Coisas que hoje para a gente é um consenso e que a gente entende muitas dessas coisas aqui, algumas já vêm sendo quebradas aí, né? Algumas pessoas vêm tentando normatizar aquilo que não é normal segundo a palavra de Deus, mas você vê, entende isso como um contexto, então, como um consenso, né? Então ali ele estava protegendo, né? Dentro de um contexto daquele que não se tinha isso como um consenso e que seria normal talvez, né, um avô se relacionar sexualmente com uma neta, às vezes até menor ali, né? E aí vem uma palavra como essa, protegendo e dizendo, olha, não faça isso, não se achegue à filha do seu filho, né? Não se achegue à irmã da sua mãe, né, para se relacionar sexualmente. Então você vê Deus criando e cercando o seu povo ali com essa cerca de proteção que são os seus princípios, né, que tem ali um intuito de nos guardar, de nos proteger, de nos separar ali para Ele, diferentemente de todos aqueles que não têm o Senhor como seu Deus
Então é que ele estava separando o povo de Israel através dessas leis e mandamentos que o Senhor estava entregando. Levítico capítulo 19. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não vos voltareis para os ídolos, nem fareis para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, oferecei-o de modo que sejais aceitos. No dia em que o oferecerdes e no dia seguinte se comerá. O que sobrar no terceiro dia será queimado com fogo. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer levará sobre si as suas iniquidades, a sua iniquidade, porque profanou o que foi consagrado ao Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Quando fizeres a colheita da sua terra, não a cegarás totalmente, nem colherás as espigas caídas da tua messe. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não furtareis, não mentireis, não vos defraudeis uns aos outros, não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanaríeis o meu nome, o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará em teu poder até o dia seguinte. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás a teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não favorecerás ao pobre, nem serás complacente com o poderoso, mas com a justiça julgará o teu próximo. Não propagarás mexericos no meio do teu povo, não conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração, mas repreenderás o teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se acasalem com os de espécie diferente. Não semearás no teu campo duas espécies de semente. Não usará vestes de dois tecidos diferentes. Quando o homem se deitar com uma mulher que for escrava, concubina de outro homem, e que não foi resgatada nem liberta, ambos serão castigados, mas não morrerão, porque ela não era livre. Pela sua culpa, o homem trará ao Senhor à entrada da tenda da congregação um carneiro para expiação. Com esse carneiro da expiação da culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor, pelo homem, pelo seu pecado que cometeu, e o seu pecado lhe será perdoado. Quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda espécie de árvore frutífera, vos será proibido o seu fruto. 3 anos vos será proibido, dele não se comerá. No 4º ano, porém, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano podereis comer os frutos, para que a sua produção seja mais abundante. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis a ponta da barba. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados, e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor.
Não vos voltareis para os médiuns, nem para os feiticeiros, a fim de vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Diante dos idosos te levantarás, honrarás o ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Com o natural entre vós será como... 34, repetindo. Como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Devereis amá-lo como a vós mesmos, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não cometereis injustiça nos julgamentos, nas medidas de comprimento de peso ou de capacidade. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo intereis. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Mais uma vez reforço aqui os detalhes de Deus, né? Quando coisas aqui, detalhes que o Senhor vai ensinando àquele povo que não tinha esses costumes, né? Que não tinha isso como algo que como eu disse aqui, como um consenso, né? Então tem coisa que a gente lê aqui que você fala assim, ué, cara, mas é claro, né, que eles não deveriam fazer isso, né? Mas é porque naquele contexto deles e no contexto nos quais ele vivia, que não existia esse consenso e eles estavam cercados por aqueles povos que não praticavam essas coisas, então o Senhor veio trazendo todo esses detalhes, né? Não oprimirás o teu próximo, não roubarás, né? O salário do operário não ficará em teu poder até o dia seguinte, né? Olha um detalhe, olha. Não retém o salário, o cara trabalhou para você, paga ele, não atrasa o salário dele, né? Então você vai vendo Deus estabelecendo todos esses detalhes, né? Não propagarás mexericos, né? Fofoca, que fala da fofoca, né? Não jure falsamente. Quando você for colher, não volta para pegar o que caiu, não, deixa para alguém que depois vai poder colher disso, né? O pobre ali que às vezes não tem uma colheita, mas que ele vai poder pegar daquilo que caiu da sua colheita, né? Então você vai vendo Deus cuidando dos detalhes aqui, né? Protegendo, não se achegue a mulher no período menstrual dela, né? Como eu falei, não tinha, né, ali aquele o básico, né, de sanitário ali, né? Não tinha um sabonete íntimo, não tinha um banho diariamente para se tomar, um banho quente, não tinha um absorvente, né? Não tinha tudo que a gente tem hoje. Então Deus estava cuidando ali, dizendo, olha, eu estou protegendo a mulher. Imagina um homem ali todos os dias se relacionando sexualmente com a mulher menstruada, sem banho, sem higiene algum. Então Deus vai cuidando aqui, estabelecendo princípios que vão guardando ali o seu povo, né? Levítico capítulo 20. Disse o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Porei a minha face contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, pois dando os seus filhos a Moloque, ele contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra de alguma maneira fechar os olhos para não ver este homem, quando der os seus filhos a Moloque e não o matar, voltarei o meu rosto contra este homem e contra a sua família. O eliminarei do meio do seu povo, com todos os que com ele se prostituírem após o Moloque. Quando alguém se voltar para os médiuns e feiticeiros, para se prostituir após eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Quando o homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Ele amaldiçoou seu pai ou a sua mãe, e o seu sangue será sobre ele. Se um homem cometer adultério com a mulher de seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, desonrou seu pai. Ambos certamente serão mortos e o seu sangue será sobre eles. Se o homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos.
cometeram perversão, e o seu sangue será sobre eles. Se também um homem dormir com outro homem, como se fosse com mulher, ambos fizeram abominação, certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Se um homem despojar ao mesmo tempo uma mulher e a mãe dela, é perversão. Tanto ele quanto ela serão queimados como fogo, para que não haja perversidade no meio de vós. Se um homem se deitar com um animal, certamente será morto, e matareis o animal. Se uma mulher se aproximar de um animal para juntar-se com ele, matarás tanto a mulher como o animal. Certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, para se envolver sexualmente com ela, é torpeza. Serão eliminados aos olhos dos filhos de seu povo. Desonrou sua irmã. Levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante o período menstrual e tiver relação sexual com ela, serão ambos eliminados do meio do seu povo por terem posto a descoberto a fonte do sangue. Também não te relacionarás sexualmente com a irmã de tua mãe ou com a irmã de teu pai, pois aquele que se relaciona sexualmente com seu parente próximo levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com a sua tia, desonrou seu tio, ambos levarão seu pecado sobre si e, sem filhos, morrerão. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundícia, desonrou seu irmão, e sem filhos ficarão. Guardai todos os meus estatutos e juízos, e cumpri-os, a fim de que a terra para a qual vos levo, para nela morardes, não vos vomite. Não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque praticaram todas essas coisas, eu me aborreci delas. Eu, porém, disse a vós, em herança possuireis a sua terra, eu a darei para a possuirdes, terra em que manam leite e mel. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos separei dos povos. Portanto, fareis distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa de animais, aves ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vós como imundos. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. O homem ou a mulher que entre vós for médium ou feiticeiro, certamente serão mortos, serão apedrejados, e o seu sangue cairá sobre a sua própria cabeça. Então, aí nós temos ali esses mandamentos todos aqui, como eu disse, trazendo mais uma vez todo esse cuidado de Deus. Imagine esse povo, todos eles, imagine se nós vivêssemos uma vida sem regras, onde todo mundo fizesse o que quisesse, se relacionasse sexualmente com quem quisesse, de qualquer jeito, não respeitando, não tendo limites, então não haveria limites, e era isso que acontecia ali com todos aqueles povos. E o Senhor separa Israel e diz, olha, vocês vão ser diferentes, vocês vão se guardar dessas coisas. E aí Deus entrega a eles esses princípios, esses mandamentos, esses estatutos, essas ordenanças para protegê-los, para guardá-los, para que eles não vivessem ali de forma desregrada, de qualquer jeito. Então você vê, e o Senhor coloca punições severas apenas com o intuito de que eles entendessem a seriedade. A gente entende que o intuito de Deus não era punir, mas se não houvessem essas punições ali, naquele primeiro momento, aquelas pessoas não iriam levar a sério o quanto que isso aqui era sério. Então o Senhor vai colocando isso, estabelecendo alguns pecados, inclusive aqui, para a morte, dizendo, olha, se fizer isso, vai ser apedrejado, vão ser mortos, porque o intuito não era matar, mas era mostrar a seriedade, o quanto que aquilo era sério, o quanto que aquilo ali era algo que eles precisavam respeitar. É como um pai que quando vai ali disciplinar o seu filho, talvez ali dando uma disciplina mais severa para o seu filho, ele não está com o intuito de machucar, claro que eu estou falando de um pai
sensato, né? Alguém que tem ali, não estou falando de pessoas que tem por aí que fazem por maldade, estou falando de pessoas que amam de verdade. Um pai, eu com os meus filhos, nunca os disciplinei, nunca os tratei dessa forma por, eu quero ver você sofrer, eu quero que você fique de castigo, eu quero disciplinar você, eu quero castigar, não, sempre foi com esse intuito de que, estou fazendo isso para que ele aprenda e que isso coloque um limite, que lá na frente ele vai, opa, não posso fazer isso porque isso não é certo, Então, assim o Senhor foi fazendo aqui, para que eles entendessem a seriedade de tudo isso, e não se tornasse um povo ali que viveria tudo do jeito que queria, de forma ali, sem regras, sem limites, todo mundo passando por cima de todo mundo e fazendo o que quisesse com todo mundo, de uma forma totalmente terrível, como eram aqueles povos. Então aqui é tudo sobre o cuidado de Deus, cada princípio, cada mandamento de Deus protegendo e cuidando. Levítico capítulo 21. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará com o cadáver de um morto no meio do seu povo, exceto com parente mais chegado a ele, com sua mãe ou seu pai, seu filho ou sua filha, seu irmão ou sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido. Por ser principal no meio do seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Os sacerdotes não raparão a cabeça, os cantos da barba, nem farão incisões no corpo. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, santos serão. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo para seu Deus. Tu os considerarás santos, porque oferecem o pão do teu Deus. Serão santos para ti, porque eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, prostituindo-se, desonrará seu pai, com fogo será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção e que foi consagrado para vestir as vestimentas sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as vestes. Não se chegará a cadáver algum, não se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, a fim de que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará uma mulher verso 13. Ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, essas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher, pois assim não profanará a sua descendência entre o seu povo. Eu sou o Senhor que os santifico. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: nenhum dos teus descendentes nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Nenhum homem, caso tenha algum defeito físico, se chegará. Nenhum homem que seja cego, coxo, desfigurado ou deformado. Nenhum homem que tenha o pé quebrado ou a mão quebrada, ou for corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito dos olhos ou sarna, ou impingens, ou testículos esmagados, nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, por isso não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, mas não se aproximará do véu, nem do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários. Eu sou o Senhor que o santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os israelitas. Levítico capítulo 22, e nós vamos aqui hoje até Levítico capítulo 22. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas sagradas dos filhos de Israel, as quais eles consagraram a mim,
para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes todo aquele que de vossos descendentes, em todas as vossas gerações, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel consagram ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, essa pessoa será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas até que seja limpo. Também será imundo todo aquele que tocar em alguma coisa que um cadáver tornou imunda, como aquele que teve emissão de sêmen, ou qualquer que tocar em algum réptil pelo qual se torne imundo, ou em algum homem pelo qual se torne imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que tocar nele será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, sem primeiro lavar o seu corpo em água. Depois de posto o sol, então será limpo e poderá comer das coisas sagradas, pois são o seu alimento. Não poderá comer um animal encontrado morto ou dilacerado por feras, para não se contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão os meus mandamentos, para que não incorram em pecado e morram nele, havendo-os profanado. Eu sou o Senhor, que os santifico. Nenhum estranho comerá das coisas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem seu empregado, nem o seu empregado comerão das coisas sagradas. Quando, porém, o sacerdote, com o seu dinheiro, comprar algum escravo, este comerá delas. Também os nascidos na sua casa comerão do seu pão. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Quando, porém, a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e se tiver tornado à casa do seu pai, como na sua juventude, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. Se alguém por engano comer alguma coisa sagrada, terá de restituí-la, acrescida da quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Os sacerdotes não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a iniquidade, comendo as coisas sagradas. Eu sou o Senhor que os santifico. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: qualquer que, da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel, apresentar a sua oferta em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, que oferecer ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Nenhuma coisa que tenha defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deverá ser sem defeito, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Contudo, o novilho ou o cordeiro que tenha membros desproporcionais poderá oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não podereis oferecer ao Senhor um animal que tenha testículos machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não fareis isso na vossa terra. Também das mãos do estrangeiro nenhum desses animais aceitareis para oferecer como pão ao vosso Deus, pois a sua corrupção está neles. Não serão aceitos a vosso favor. Disse o Senhor a Moisés: quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou a cabra, 7 dias ficarão com a sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca, quer ovelha, não imorareis no mesmo dia um animal com a sua cria. Quando oferecerdes sacrifício de louvor ao Senhor, oferecei-o de modo que seja aceito a vosso favor. No mesmo dia deve ser comido, nada deixareis para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome. Eu serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor
que vos santifico e que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Aqui o Senhor reforça lembrando eles, né? Vocês são meus, vocês eram escravos no Egito e eu os resgatei para serem meus. Vocês mudaram de dono, né? Isso é redenção, é mudar de dono. Eu os comprei, a partir de agora vocês são meus. E aí aqui ele completa lembrando isso, né? Sejam santos porque vocês são meus, separados. Eu comprei vocês para mim, vocês me pertencem, né? Assim diz o Senhor. Então a gente precisa pedir ao Senhor, que diz o Salmo 119, para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente veja as maravilhas da sua lei. E aí a gente vai compreendendo aqui o cuidado de Deus, entregando todas essas ordenanças, esses estatutos para separar o povo, para santificar o povo, né, e para que o povo pudesse ser protegido de muitas coisas que são consequências, né? Se você for observar muitas dessas coisas, as consequências que essas coisas trazem. Então Deus estava protegendo o seu povo de todas as consequências que isso aqui poderia trazer para as suas vidas, né? Esse sempre foi um Deus de amor, e tudo que ele faz com um propósito, né? Nada é por acaso, e tudo ele faz porque ele realmente nos ama e quer nos guardar e nos proteger, e nos separar e nos santificar e nos fazer propriedade peculiar sua, né? Desde o princípio foi assim. Amém? Então é isso. Deus abençoe você, um ótimo dia em nome de Jesus, e amanhã nós voltamos no nosso compromisso aqui às 5h42 da manhã. Deus abençoe, um ótimo dia em nome de Jesus.